foi só no versículo 28. Gênesis 32, só o versículo 28. Gênesis 32, 28. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, e agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Amém, igreja? Graças a Deus. A história de Jacó. Quero ser breve nessa palavra, pelo menos vou tentar ser, porque a complexidade da história de Jacó é bem evidente, é bem notória. E nós vemos que Jacó, sendo um dos patriarcas da nação escolhida por Deus, ele passou por diversas situações e por muitas experiências e por relevantes processos para chegar a ser quem foi. E é óbvio que ele precisou ser moldado, ele precisou ser liberto de muitas coisas. Deus fez promessa a Abraão, depois cumpriu suas promessas em Isaac, e depois de Isaac veio Jacó. De Jacó veio os 12 homens, filhos. Ele teve uma filha também, mas o que conta as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. E Deus havia falado com sua mãe que o seu irmão, sendo maior, sendo primogênito, iria lhe servir. Mas nós vemos que houve algumas interferências no processo e no propósito de Deus, visto os homens serem propensos a errarem, a falharem, a pecarem, a transgredirem. Ou seja, desde o princípio a coisa começou estranha. Jacó nasceu já com as suas mãos ali segurando o calcanhar de Esaú, visto serem filhos gêmeos. O primeiro que nasceu foi Esaú, mas o Jacó saiu absolutamente grudado. Uma situação bem complexa e bem esquisita. E depois Jacó fez um guisado vermelho e Esaú tinha ido ao campo e chegou faminto e se deparou com aquele guisado, com aquele cheiro maravilhoso que lhe chamou a atenção, e ele pediu para Jacó um pouco, e o Jacó negociou: eu te dou, mas só se você me conceder a tua bênção, a tua primogenitura. E Esaú fez pouco caso ali da bênção de Deus e vendeu a sua primogenitura, negociou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por um guisado vermelho. E foi aí iniciando um processo de coisas lastimáveis, lamentáveis, principalmente diante de Deus. E aí o Isaac, vendo que a morte se aproximava, afinal de contas ainda demorou para ele morrer, mas não tinha já a visão boa, estava na velhice, chamou Esaú e falou: vai até o campo, pega uma caça, faz aí uma comida
gostosa, como você sabe fazer, para que eu coma e te abençoe. E estava lá a Rebeca ouvindo por detrás das portas. Que coisa feia, que coisa terrível. E como ela tinha um apreço a mais por Jacó, chamou Jacó e elaborou um plano maquiavélico. E tudo isso, gente, numa família escolhida por Deus, uma família filha da promessa de Deus. Olha que coisa medonha isso. Uma das coisas que eu percebo já na história, eu já tratei aqui na igreja, na história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, foi algo muito triste, preferência de pais em relação a filhos. O Isaac ele gostava mais do Esaú, porque o Esaú era aquele filho rude, grosseirão, homão, caçador, peludão. Agora a Rebeca já gostava mais do Jacó, que era um filho, dá a entender que era de dentro de casa, pastor. Enquanto o Esaú não se barbeava, o Jacó já era aquele que fazia barba todo dia. Cheirosinho, tomava banho com luxo, 3 marchantes passava até um debaixo do sovaco. Eu acho que o Esaú não tinha esse costume. Aí o pai já era mais atraído pelo Esaú e a Rebeca pelo Jacó. E gente, preferências é algo terrível. Essa separação que os pais muitas vezes fazem de filhos e filhos, isso aí geralmente vai gerar problemas sérios, problemas relevantes. E foi o que aconteceu. A Rebeca chamou o Jacó e vai lá, pega tais animais, traz aqui, eu faço uma comida do jeitinho que teu pai gosta. E aí elaborou aquilo que todos nós sabemos. Todos nós conhecemos muito bem a história. E olha, aquela família, a mãe e o filho enganando o esposo e o outro filho. Que coisa triste. Devido a isso, o Jacó teve que sair fugindo, porque o Esaú, sabendo de toda essa história, e que o Isaac já não tinha nenhuma bênção a mais para ele, chorou amargurado, penso eu, com aquele ódio, com aquela ira no coração. Mas esse cidadão já tirou a primogenitura agora, entrou aqui, suplantou a bênção que o Senhor iria me dar. Não tem só uma bênção, mas só uma bênção para mim, meu pai. E não tinha. E aquilo que o Isaac mencionou aí como bênção para o Esaú foi assim, algo assim: você será mais ou menos errante pela terra, você vai servir o teu irmão, esse tipo de coisa. Aí o Esaú ficou sobremaneira irado, raivoso, e prometeu matar o Jacó quando Isaac partisse do planeta Terra para o plano superior. Mas, entrando aqui numa segunda parte, a partir deste momento, o Jacó começou a viver experiências. Ele saiu de Berseba, onde eles estavam, e viajou até Padã Arã, que era a terra ali onde estava Labão, que era tio dele. Uma viagem de mais de 600 quilômetros, para vocês terem uma base, o tamanho do processo na vida de Jacó. E ele foi rumo a Padã Arã, e já teve ali, depois de alguns dias, uma experiência no deserto, onde ele se deitou, pegou um travesseiro de pedra e deitou-se, e teve ali a primeira experiência
com Deus e pensou assim: Deus está nesse lugar, e ele não sabia, teve aquela visão da escada que culminava até o céu, anjos desciam e subiam, e aquilo lhe chamou sobremaneira a atenção, e ele deu àquele lugar o nome de Betel. Foi sua primeira experiência com Deus. Mas quando ele chegou em Padã Arã, na casa do tio Labão, ele começou a colher exatamente o que ele plantou. Porque a lei da semeadura, gente, é uma lei que acontece na vida de todos nós. Paulo falou lá em Gálatas 6:7: tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos, porque a colheita será inevitável. Ele foi enganador quando ele estava ali na casa e na presença dos seus pais e de seu irmão Esaú. Foi enganador. Agora chegou um tempo dele ser enganado, e foi enganado por seu tio, de nome Labão. Gostou da Raquel à primeira instância, trabalhou 7 anos achando que ia casar com a Raquel. O Labão lhe deu Lia, também era proveniente da filha mais velha, por anos de trabalho. Aí trabalhou mais 7 anos para obter Raquel, 14 anos. Depois formou ali uma prosperidade, trabalhando por mais 6 anos. Quando havia 14 anos que ele estava na casa de Labão, ele já tinha vontade de sair, mas com insistência do tio e sogro, ele trabalhou ali mais 6 anos e foi formando ali as suas riquezas. Mas com 20 anos, Labão já não olhava com os mesmos olhos a ele, até porque Labão havia o enganado, trocado seu salário durante 10 vezes, e já não tinha bons olhos para Jacó. E o Jacó, percebendo isso, saiu da casa de Labão meio que na surdina. Pegou suas esposas, as concubinas das esposas, seus filhos, e saiu na calada da noite. E isso também frustrou o coração do Labão, que correu até ele, o alcançou e conversaram e chegaram a um acordo, fizeram um concerto, e naquele lugar onde houve um concerto entre eles, ficou denominado Galeed, ou Mispá. Já tinha estado em Betel, onde ele tinha tido uma experiência. O processo de libertação na vida do homem. No caso de Jacó, Betel. Depois Galeed, fazendo um concerto com o seu sogro. Estava mais velho, estava mais maduro. 20 anos a mais na sua vida. Já pensava algumas coisas de forma diferente. Porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos progredindo. Naturalmente tem que ser assim. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos pensando de outra maneira. Já não agimos conforme agíamos. Já temos outros sentimentos, outros pensamentos. E naturalmente, nesse processo de libertação, amados, tem que haver uma progressão. Porque se não houver, aí fica difícil. Então nós estamos comentando aqui um processo na vida de Jacó que o levou a ser uma pessoa melhor, que levou a ser um nome mais relevante daquele que ele era quando tinha um triste currículo de engano. Então ele passou por
outra experiência e fez um concerto com o seu sogro, que puseram um montão de velas, e o tratado, foi o seguinte, entre Labão e ele: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos separados um do outro. E é algo assim, bem interessante essa colocação, que o Senhor recompensa cada um segundo as suas obras, porque o Senhor está contemplando todas as coisas, e isso é muito pertinente para nós também. Depois de apartar-se de Labão, Jacó teve outra experiência, viu o exército de Deus, e onde ele viu o exército de Deus, chamou aquele lugar de Manaim. Então preste atenção, Betel, esta é a casa de Deus, e esta aqui é a porta dos céus. Betel, um processo, depois Galeed, onde está, depois Manaim, mais uma experiência com Deus. O Senhor estava com ele. Se o Senhor lhe apareceu com o seu exército, isso é uma constatação que o Senhor estava com ele. Aí ele se preparou para atravessar o val de Jaboque, atravessou com o seu gado, atravessou com as suas mulheres, porque ele tinha que fazer um concerto de maior relevância, um concerto com aquele que ele tinha enganado o tempo todo enquanto estava na casa do seu pai. Tinha que haver um concerto. Nesse processo de libertação, concertos fazem parte. Concertos fazem parte. Para uma reparação e para uma bem-aventurança, para uma realização. Concertos fazem parte de um processo de libertação. É só nós analisarmos aqui a vida de Jacó e percebermos verdadeiramente o valor dos concertos, para que chegue exatamente naquele lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Aí, gente, passou o val de Jacó, de repente um ser misterioso se apresentou e ele lutou a noite toda com aquele ser, até que foi ferido na sua coxa, mas não deixava aquele ser subir sem que lhe abençoasse. E definitivamente, amados, se nós quisermos a bênção do Senhor, tem que haver um esforço da nossa parte, no sentido de, não por méritos para nós, mas no sentido de que realmente aquilo que cabe a nós fazermos, que façamos. Porque cá entre nós tem muitas pessoas que pensam: não, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus faz tudo por mim, e tudo aquilo que eu faço não condiz, ou talvez seja para a glória pessoal mesmo. Olha, queridos, eu gosto muito de uma fala do pastor Silas Malafaia, ele diz assim, que Deus, Ele não move uma palha onde cabe a nós fazermos aquilo que é para nós fazermos. Agora Ele move o universo naquilo que nós não podemos fazer. Naquilo que nós não podemos fazer. Se Ele queria algo novo na sua vida, se Ele queria uma garantia de que seria bem sucedido, diante de um conselho que ele tinha que fazer com o seu irmão, obviamente que ele tinha que se esforçar em algum sentido. E o que ele fez? Passou a noite toda lutando com aquele ser misterioso. É claro que o ser deixou ele ganhar a batalha. Diz que ele era um homem limitado, fraco, assim como eu e como você. Jacó não era um Superman, não era
né, mega, hiper, poderoso. Era um homem. Era um homem. Pecador, transgressor, assim como eu e como você. Mas, gente, ele ficou ali lutando com aquele ser misterioso. E o varão chegou a declarar para ele: deixe ir, porque já a alva subiu. Mas o Jacó declarou: não te deixarei ir se me não abençoares. E disse o ser misterioso: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia! Olha que tremendo isso, gente. Ele se esforçou tanto pela bênção dele que teve até o seu nome mudado, de suplantador Jacó para Israel, príncipe de Deus. E o que eu aprendo, amados, com toda essa história de Jacó? Depois que ele teve seu nome mudado, ele deu aquele lugar onde ele lutou com o ser misterioso, deu o nome de Peniel, porque dizia ele: tenho visto Deus face a face e a minha vida foi poupada. De Berseba a Peniel, desde a saída da casa do seu pai até aquele momento onde ele lutou com aquele ser misterioso, eu entendo que foi um tempo de tratamento para uma mudança de vida, para uma mudança de nome também, porque precisava, para uma real libertação. Nós aprendemos também com Jacó, queridos, que se Deus tem promessa para nós, não podemos interferir e tentar nos resolver segundo a nossa limitada capacidade, porque muitas vezes nós queremos ajudar Deus nos processos das nossas vidas e acabamos aí dando murro em ponta de faca, porque aconteceu com a Sara, né, que ofereceu a sua serva Agar, que o Abraão já tinha promessa de que teria um filho, mas foi gerado um Ismael. Então todo Ismael, gente, é fruto de nos atravessarmos nos processos de Deus para as nossas vidas, imitando, gerou esse embate que perdura, prevalece até hoje entre Ismael e Isaac. E isso, infelizmente, será até o final, por causa de uma interferência. A Rebeca não entendeu que Deus já tinha falado a ela que o Jacó era o escolhido, mas mesmo assim, por tramóias, ela quis abençoar, por preferência, ela quis abençoar o Jacó e trouxe, na verdade, um grande problema para todo mundo ali. Então, gente, nós podemos aprender também com a história de Jacó que aquele que começou uma boa obra é também poderoso para aperfeiçoar, não por merecimento da nossa parte, mas por bondade, amor, graça e misericórdia dele. Aleluia. Porque Deus, amados, não nos trata por quem nós somos, mas nos trata por quem Ele é. E toda honra, e todo louvor, e toda glória a Ele. Porque ainda que muitas vezes nós erramos, fracassamos, negociamos princípios, Ele o tempo todo está nos assistindo com toda a sua soberania e muitas vezes não está levando em consideração tantas bobagens que cometemos
com o respaldo da insensatez, da ignorância, até mesmo dos atropelos que fazem parte da nossa natureza pecaminosa, ou que a nossa natureza pecaminosa nos leva a atropelar muitas coisas. Aprendemos nesta passagem bíblica que para que a bênção seja efetivada é necessário não haver negociação. Porque, vejam bem, o Jacó, quando ele teve uma experiência ali em Betel, ele quis negociar com Deus. Dá a impressão que ele quis fazer um favor para Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, aquilo, o Senhor será o meu Deus. Olha que coisa triste. Na verdade, ele precisava aprender muito ainda. Não é verdade? O Senhor será o meu Deus, mas se o Senhor me abençoar. E outra coisa, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel, eu vou devolver os dízimos de tudo. Mas como assim? Como assim? Primeiro tem que receber para depois. Isso é negociação. Isso é negociação. E obviamente que Deus não precisaria dos dízimos dele. Diferentemente de Abraão, que em agradecimento deu os dízimos e tudo a Melquisedeque, que agora o Jacó, neto dele, já estava tentando uma negociata. Se o senhor, aí eu, errado. Já tinha conhecimento do dízimo. Já tinha conhecimento. Já tinha ouvido com certeza que o avô, até porque lá, nos contextos do povo de Deus, as coisas iam passando de pai para filho. O Abraão conversou com Isaac, o Isaac conversou com Jacó, e o Jacó já tinha conhecimento. Então ele cogitou o dízimo. Tentou negociar. E nesse sentido, é necessária uma libertação. É necessária uma libertação para que nada tenha o respaldo da negociação nas nossas vidas. Porque, amados, o tempo todo nós estamos recebendo de Deus, como eu já falei, não por aquilo que nós fazemos, mas por quem Deus é. E Deus não tem levado em conta e em consideração muitas vezes as infidelidades nossas. Mas tem nos abençoado mesmo assim por conta de quem Ele é. Outra coisa, nós aprendemos aqui nesta passagem, para finalizar, que restauração de relacionamentos são muito importantes nesse contexto de vida que nós estamos inseridos. Até porque o coração dele agora era um coração totalmente diferente. Porque, para começar, ele estava temeroso desse encontro com o seu irmão Esaú. E, no entanto, ele mandou presentes para abrandar o coração de Esaú. E quando estava na presença de Esaú, se dobrou diante dele 7 vezes, num sentido de humilhar-se diante do seu irmão. Ou seja, ele teve atitudes até sábias, para que pudesse verdadeiramente haver ali um perdão, uma restauração. Eu pergunto para mim e para você: precisamos consertar situações nas nossas vidas? O que pode partir de nós nesse sentido?
Todo esforço é vano. Todo esforço é vano. Nós vemos que Jacó, depois de tudo isso aqui resolvido, até porque ele ficou surpreendido com o posicionamento de Esaú, que tinha saído lá com 400 homens. Imaginamos nós, o Esaú com 400 homens, o Jacó pensou, meu Deus, e agora eu só estou aqui, com mulheres, filhos. Mas ainda bem que o Esaú já tinha passado também muitos anos, com certeza já estava mais branda a situação do seu coração, e o sangue falou mais alto. Então, com certeza foi um momento ali, um se arrepiou, o outro também, e houve aquele concerto maravilhoso entre irmãos, certo? Mas, gente, isso fez toda a diferença para que houvesse um concerto lá na frente entre os seus filhos, porque todos nós sabemos o embate entre José e os irmãos. E o que houve lá depois que o José deu uma judiada daquele povo todo lá? O propósito de Deus foi efetivado no Egito, mas depois houve um concerto entre José e os irmãos. E o José acabou perdoando. Mas veja, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Se ele plantou ali um conceito de relacionamento entre ele e Esaú, ele colheu lá os seus próprios filhos. E isso com certeza fez toda a diferença na sua vida. Amém, igreja? Filipenses 1,6 diz que aquele que começou uma boa obra em nós certamente aperfeiçoará. Então, que nós entendamos que tudo aquilo que nós estamos passando e vivendo nas nossas vidas são situações, experiências para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento, para que verdadeiramente sejamos livres. E ainda bem, queridos, que nós temos a palavra de Deus que nos traz estas histórias e nos leva a entendermos que o Senhor sempre age com amor, com misericórdia e sempre está na disposição de novas oportunidades. E tudo o que pode acontecer daqui para frente nas nossas vidas pode ter o respaldo do conhecimento e de sabermos administrarmos situações que no passado não soubemos administrar, mas que daqui em diante vamos fazer para que a nossa história seja diferente e para que sejamos abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que nós estamos, queridos, no culto de libertação, quero chamar os irmãos aqui à frente, nós vamos orar.